Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia, FAC 171, como é que vão vocês? Vocês têm cuidado das energias, têm mexido na lucidez diariamente, tentado manter o equilíbrio interno. É isso que faz o diferencial, né, na projeção e tudo mais. A gente tem umas perguntas bem legais aqui. Bastante questões, na verdade, né? Eu não sei nem se vai ser possível falar isso tudo, por isso vamos direto hoje, sem comentário, sem nada. Bom, o Vinícius Almeida manda uma questão pra gente aqui. Ataque na projeção. Há uns 2 meses já praticando as técnicas, acabei adormecendo, acordei no meio da madrugada com um braço gostoso. Sabe aqueles que a pessoa amada no meio da noite? No início pensei que fosse minha ex-esposa. Estou infelizmente separado há 7 meses, tanto que chamei-a pelo nome e não obtido resposta. Minha lucidez aumentou e percebi que estava levitando sobre o corpo, o qual se encontrava de bruços, certo? Mas ainda não entendia qual aquela figura me agarrando que veio na tentativa de me beijar, já escabriado. Visto que a mesma nada respondia, afastava e perguntava se era Sinara, a ex-esposa. Minha lucidez foi aumentando. Até que quando a desgraça falou no meu ouvido, pode ser. Quando a desgraça falou no meu ouvido, pode ser, eu posso ser o que você quiser, meu menudo, né? Esse cara sou eu, ou a moça, né? Depende do seu gosto. Saulo, pensa no cidadão que entrou em desespero, tentei me afastar, é impressionante como isso acontece, cara. A galera lá, a nossa lucidez por ser muito baixa, a gente nem percebe, eles nos passam uma perna muito fácil. Eu sempre falo que o que mais acontece no mundo espiritual é justamente esses espíritos se passarem por pessoas que nós gostamos para pulsar, para sentir as sensações energéticas. Tem que ver que nós somos energeticamente gostosos, né? Você é gostoso por ter corpo físico, então lanchinho gostoso, como é que lanche feliz? Saulo, penso num cidadão que entrou em desespero, tentei me afastar, empurrar, gritar e nada. Quando você percebi que nada poderia fazer para afastar, empurrar, gritar, aquela praga do meu lado, apelei para a única solução de imediata que me veio na mente, a não ser rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Tá certo, irmão? Amigo, aqui no meio das orações surge ao meu lado 3 senhoras nitidamente com sotaque nordestino, rezando em ladainhas em oração para São Sebastião. Só sei que era para o mesmo, visto que só lembro o nome da oração e mais nada. Sei que era uma prece linda, senti uma grande luz crescer ao meu lado, com um sentimento de paz magnífico. Com isso, a figura asquerosa, qual me agarrava pelo lado esquerdo, foi me largando, até que, ao tentar sair, eu peguei no pulso esquerdo da mesma, tendo o braço direito dela no que sexo era nas minhas costas. Não que sexo era nas minhas costas. Ela fala. Mas enfim, segurei o braço como quem fiz, escutei a prece, rezei acompanhado daquelas mais 3 e fiz o Pai Nosso. Os 3 Pai Nossos, ele fala. Aí larguei a figura e imediatamente voltei ao corpo, mas com um sentimento de raiva pela obsessão sofrida. Virei-me imediatamente para o lado em que a dita figura estava, no meu lado esquerdo. Para minha surpresa, ainda no final do sumiço da face, ouvi o final do sumiço de sua face, alívio, o qual desapareceu totalmente quando passei a mão com raiva. Como quem dá um tapa falando, basta estar, puta que pariu. A PQP. Saulo, depois desse momento, não tive mais projeções com tanta clareza, tive uma recente, e apesar que estava lúcido, não lembro da experiência em si, lembro apenas da decolagem. Desculpa se escrevi muito, pois pode editar caso ache que por FAQ, mas gostaria que se fosse saber se isso pode ter ferido meu processo de viagem, o que devo fazer para não ter problemas logo na saída. Em tempo, tive muitas viagens, antes de ter o esclarecimento dos vídeos e tal, porém, depois disso, infelizmente, não consigo mais realizar novamente. Mas não você
tem que ver, Vinícius, se de alguma forma você não se traumatizou com essa experiência ou foi dado a você assim um time para você dar uma olhada, como a oportunidade de você saber que existe. Isso não é anormal, não se assuste, Vinícius, que nós realmente temos durante o dia segmento da vida, alguns espíritos que ou temporariamente nos perseguem, ou estão sempre com a gente, e não necessariamente eles têm raiva da gente. Às vezes eles gostam da nossa energia, gostam da gente, gostam de realmente fazer até sexo com a pessoa, como se fosse uma companheirazinha, ainda mais quem está solteiro. Inclusive pode não estar solteiro. Eu tinha e tive muitos anos uma mulher também que me acompanhava, de vez em quando ela aparece, ela está em processo de despertar, assim, sabe? É difícil, porque a gente, por mais que você tenha aquele conhecimento e tal, o despertar de uma consciência, ele vem no momento certo. Às vezes ela está cheia de conhecimento, mas não está sentindo, não está despertando ainda para o processo mesmo de equilíbrio e tal. Aí fica naquela coisa, não, eu sou muito inteligente, eu sei tudo, não adianta falar, mas não tem nenhum tipo de controle interno, né? Aí mesmo, eu tinha um espírito, uma mulher que me acompanhava, gostava muito de mim, de outras vidas já. Só que ela não estava numa situação muito boa, assim, né? Ela não era uma pessoa ruim, mas o fato dela ficar no umbral, eu queria ficar perto o tempo inteiro, fez com que ela se desequilibrasse em muitos aspectos, inclusive sexuais. E muitas vezes saia do corpo, isso eu via constantemente, eu nem conto isso muito, porque as pessoas ficam assustadas. Aí você tinha que fazer um trabalho constante de mudanças de paradigma, e porque ela às vezes parecia me culpando pelo fato de que eu ter melhorado e ela não, e às vezes juntava de novo e criava. Então eu tive muitas discussões assim com ela nesse aspecto, e hoje em dia minha esposa já viu ela fora do corpo já algumas vezes. Ela esconde o rosto para mim, escondeu para ela. E eu até contei outro dia, na primeira vez quando eu vim conhecer minha esposa aqui no Recife, eu morava em Salvador, né? Quando eu deitei lá no quarto assim à tarde, cansado, que eu cheguei viajei de madrugada e tal, ela estava sentada na cama assim, com catalepsia, né? Ela sentada ao lado, e você vê como é. Aí eu de costas para ela sabendo que eu estava de costas, deitado assim de lado, né? Ela atrás de mim, tentando, falou: você vai gostar dela mesmo? Eu falei: eu vou tentar gostar, tal, né? Não... Aí, mas você vai amar? Aí eu falei: vou... Rapaz, ela deu um grito, né? Ficou brava assim, tal, porque na cabeça dela era como se ela fosse minha companheira, sabe? De outras vidas, e continuaria sendo a partir de então. Aí, e continuando, né? Dali eu não ia casar, tal. Isso acaba se separando. Tem espíritos que... E a pergunta que eu faço a você: tem pessoas que podem ter dificuldade de achar alguém? Tem. Eles atrapalham. Atrapalham mesmo. Fazem tudo que você puder, colocam coisa na sua cabeça, coisa na cabeça da pessoa, fazem você agir de forma desequilibrada eventualmente, ou fazer a pessoa para que nada dê certo, e acaba não dando. Então, esses espíritos, eles são pessoas, às vezes estão ligadas a gente por desequilíbrio. Não, eu sei se é o seu caso, mas quando tem um caso específico, você vê como isso é normal, como isso acontece nos bastidores. A grande maioria está mesmo cega, apagada para isso, mas isso é um fato, né? Isso existe, essa fofura aí, esse relacionamento astral. Já bati uns papos engraçados demais, cara. Não dá mais, nós estamos em outra dimensão, filho. E aí fica naquela conversa assim, ri, ela dá risada, né? Sabe, mas que no fundo a sensação, falava assim, mas as sensações que eu não venho pra cá são as mesmas. Eu falo: mas não é, não dá, sabe? E não tem conversa, cara. Enfim, qual é o procedimento? Paciência, maturidade. Para você retornar às suas experiências, você precisa ter compreensão de não ter raiva, de que essas pessoas não fazem isso de propósito, assim como eu e você. Elas têm seus desequilíbrios, seus aspectos de falta de compreensão. Preciso disso da gente, né? Vamos lá. Vinícius, boa sorte aí, não desista, continue fazendo as práticas, continue pensando em amparo. E uma das maiores utilidades da projeção astral, uma das é o autodesassédio. Quando você entra de frente, um contato imediato, sabendo conscientemente do assédio, é bom, porque a gente acaba tomando atitudes em relação a gente, tanto energético como consciencial, né? Ou busca pela ajuda no centro espírita, no centro esotérico, enfim.
ou você mudar suas atitudes que possam causar efetivamente algum tipo de assédio. Juliana Hauck, sei lá. Olá, Saulo, bom dia. Alguns anos atrás, tive conhecimento de viagem astral em um extinto programa de TV, então fui pesquisar e encontrei de cara a técnica, um áudio para fazer viagem astral. Sem estudar nada sobre o assunto, fiz a técnica. Quando comecei a sair do corpo, vi 3 pessoas ao lado do meu quarto, levei um baita susto, fiquei com muito medo e fui puxada para o corpo novamente. A partir disso daí, comecei a ter sonhos muito reais com pessoas proximamente desencarnadas. Eu tinha certeza que não era apenas um sonho. Enfim, foi a partir desses sonhos com meu sobrinho falecido, 27 de 8 de 2012, onde ele me pedia apoio. Ele escreveu isso em letras garrafais, pois eu não entendi o que ele dizia, que me comecei a procurar ajuda na net, pois uma vez procurei um padre, ele achou que eu era depressivo e não me ajudou em nada, nada mesmo. Passados uns dias, estava vendo um vídeo no YouTube e um fax seu sugerido pelo né, não sei o que ela falou, YT, deve ser TV, me chamou a atenção. Foi aí que tive conhecimento do seu trabalho sobre espiritualidade. Será que tive conhecimento disso tudo para que eu começasse a espiritualizar mais, dar apoio à minha irmã? A irmã, né? Ao sobrinho. Não sei, Juliana. Pode ser que sim, né? Pode ser que você tenha realmente, a partir daí, entrado em contato com isso, e não por acaso os espíritos utilizam essa gente mesmo. Não existe muito contato, apesar de ser muito perto, muito espiritual daqui, nosso telefone é meio falho, né? A gente depende muito de misticismo, de gente que às vezes não tem um contato perfeito, de médiums, ou de uma descrença, ou uma pouca crença, na verdade, né? Que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de acreditar nisso. E acaba que quando a gente tem uma pessoa que sai do corpo, mesmo que não seja lá aquela experiência toda, ou sai devagarzinho, todo mundo sai, mas consegue se lembrar, eles aproveitam e vêm tentar passar informação. É muito normal, perto do corpo, eles tentarem falar com a gente e a voz não sai, ou quer dizer, sai, mas você não consegue ouvir porque você está perto do corpo. Como se estivesse ainda bem mergulhado dentro do corpo, entre o mundo espiritual e o físico. E faz com que às vezes eles gritem para a gente, repitam várias vezes a mesma coisa, a ponto de escreverem e mostrarem, já que você está tendo seu acesso visual, para que você capte a mensagem que ele quer passar, né? Então é meio que desesperador. Nada justo que ele tenha feito um mundo espiritual muito difícil, ainda mais perto da sua aura, em letras estranhas, garrafais, como faz, né? Para você poder ter captado a mensagem dele, de que de alguma forma ele continuou e está ali precisando de ajuda, querendo avisar as pessoas. E pode ser que você tenha recebido o seu sobrinho, porque ele é filho da sua irmã, claro. Para que você pudesse passar uma mensagem suave à sua irmã, que ele está lá, que continuou, porque ela parasse de sofrer, que isso atinge o espírito, sabe? A pessoa sofrendo muito do lado de cá, aqui no físico, é muito perto. Isso atinge muito forte, espiritualmente nós somos muito sensíveis, então às vezes não é para sofrer, não é para chorar, mas é para direcionar para um lado mais equilibrado, da aceitação, da compreensão, porque às vezes a pessoa entra em tanto desequilíbrio, e é normal pelo nosso nível de compreensão, que sofre muito também a pessoa do lado de lá. Imagine que se você tivesse do lado de lá e vendo sua mãe sofrer desse jeito, falar, pô, mãe, não sofre porque tô bem, né? Tô vivo, mas a pessoa ficasse naquela situação é meio desesperador, né? É complicado. Aí aproveite a oportunidade e passe essa tranquilidade para sua irmã, né? Ó, minha irmã, eu não sou nada, não. Eu fui usada como instrumento, quem sou eu? Mas o fato é que eu vi, ele passava essa mensagem aqui, e com certeza dentro dessa ótica é isso aqui que ele quis dizer, tá? Que tenha calma, que é bom orar, pensar positivo, mas como as vibrações chegam a ele, mande as melhores, sabe? Vai ser bom para você, vai ser bom para ele, porque queira ou não, a gente também sente a vibração lá, certo? E ela vai se sentir melhor quando vibrar mais positivo, com certeza. Se tem uma coisa que nós podemos fazer, é isso. Provavelmente ela até esteja fazendo alguma coisa parecida, mas talvez possa dar uma lapidada, né? O Henrique manda mensagem para a gente. As mensagens hoje estão grandes. Venho a vocês, pois alguns fatos que ocorreram comigo nessa noite me assustaram um pouco. Na verdade, foi no período da manhã, após acordar e dormir novamente. Conheço um pouco a respeito de viagem astral, mas somente o básico do básico, nada muito profundo. Acontece que hoje,
Procura ler, ver, ouvir o curso básico, né, em áudio. Apesar de ser um curso feito pela gente em 2007 e tal, começou em 2007, é um curso que a gente indica muitas coisas, muitos autores, muitos livros, fala de uma forma madura, simples, ajuda bastante. Acontece que hoje, quando eu voltei para dormir, mais 20 minutinhos, aconteceu o seguinte: acredito que cheguei a dormir, porém rapidamente comecei a me ver na minha cama e comecei a andar pela casa. Fui tomar café, porém alguns passos em direção à cozinha, minha visão começou a ficar escura, eu enxergava a flash da minha cama e da cozinha como se eu estivesse acordando. Porém consegui me concentrar e cheguei até a cozinha. Lá chegando, eu vi minha família, mais uma criancinha tomando café. Conversei com a minha família, porém pareceram ignorar a outra criança. Quando tentei falar com a criança, imediatamente voltei ao meu quarto, novamente me levantei da cama. Dessa vez o quarto estava muito escuro, de repente apareceu um cachorrinho e fiquei brincando com ele. Então eu resolvi andar, tocar novamente pela minha casa, como estava vazia, saí para a rua. A fachada da casa era a minha, que estava muito diferente, com várias pessoas que conhecia e outras que não conhecia. Então, enquanto tentava entender essa situação e ver com quem eram as pessoas, fui arrastado para o meu quarto. Nesse momento comecei a sentir uma energia ruim, tentei desesperadamente acordar, porém não consegui acordar de forma alguma. Comecei a me sentir sufocado e não conseguia acordar, simplesmente parecia que tinha alguma coisa me impedindo, comecei a me sentir muito mal e após a minha dificuldade eu consegui finalmente acordar. Dessa vez acordei de verdade, vi minha cama e estava acordado mesmo. Situações desse tipo são comuns comigo, mas de uma vez tentei acordar e não consigo, só acordando com muita dificuldade. Sempre me vejo no meu quarto, mas está escuro, meio distorcido, com isso corriqueiro, acredito que pode significar alguma coisa. Sim, nada visto. Tudo isso que você falou aqui faz parte dos mecanismos, dos sintomas projetivos, de repercussões constantes que o projetor tem. Você fala aqui sobre voltar e tentar voltar várias vezes, isso acontece com os projetores inexperientes, até com os experientes que voltam, acha que voltou e não voltou. Essas modificações de luz escura, luz apagada é normal, de frequência dimensional, de processo energético. Essa coisa de você falar com o espírito achando que a sua família está acordada, um não te vê ou não te vê, faz parte do processo, é a confusão nossa também. É meio confuso ao redor do corpo, muito próximo ao corpo, somente em dimensões mais densas. O indicador aqui é você, a indicação é você estudar, porque você está meio verde no assunto. E para que você não fique tão ligado a isso, tal, tudo que você falou aqui, cada detalhe, cada puxada, cada sensação fazem parte de fenômenos naturais, de situações corriqueiras que acontecem o tempo inteiro com muita gente. Eu me vi em você aqui em vários aspectos. Isso aí nada mais é do que você está tendo facilidade para sair do corpo, que muita gente tem, mas eu digo de rememoração. E é bom de estudar, praticar, para que você tenha mais controle e consciência do que está acontecendo e assim não se conflitar tanto com detalhes que são simples, né? É uma coisa que existe e que você está vendo claramente. Então, isso é muito bom, por um lado, pelo fato de que você vai enxergar a vida por um ângulo diferente. Mas é bom estudar só para não ficar o tempo todo sem saber o que estava acontecendo, dar uma pesquisada, veja livros. Tem o livro do Wagner Borges, o Viagem Espiritual 2. Na internet tem vários PDFs em livros gratuitos. Tem um livro que eu escrevi também, que é o Iniciante na Viagem Astral, que dá algumas dicas, mais ou menos, não é um manual básico, mas é legal, bom estudo para você e você está no caminho certo, é isso aí mesmo, isso aqui faz parte do processo. O Matheus Abranches. Crença, rótulos e conotação sexual. Primeiro, queria contribuir com alguns assuntos que a gente distorce ainda sobre os rótulos. Seja de religião, conscienciologia, amparador, guia cego, assediador. Ele está aqui contribuindo com a gente aqui, legal. São rótulos de fontes de informações. Vejo muita gente comentando seus vídeos, chego na conscienciologia e penso isso e isso. A conscienciologia é uma proposta de estudo, um voluntário, é uma instituição, não é a conscienciologia. O Valdo não é a conscienciologia. Um representante de uma religião não é uma religião. Um amparador é uma consciência, como um guia cego e é um assediador. É o assediador. Existem alguns conceitos sobre a conscienciologia propõem para que o amparador para a conscienciologia, o guia cego e o assediador, na visão deles, na proposta deles, é a vivência. O que importa é a experiência de cada um e de cada um com essas consciências. Você até relatou um ataque extrafísico sexual que era agradável. Às vezes pensa que um assediador de alto nível pode se drenar facilmente e você permitiu o assédio como se fosse um guia cego e até um amparador. No livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier e Valdo, eles deixam claro que o assediador no primeiro contato era algo terrível que perturbava a consciência, mas na verdade eles praticamente carne e unha, né? Como um acordo. É interessante que essa galera que se incomoda com as pessoas na primeira impressão, em frases ditas ou não ditas por qualquer um, seja até por um
serenão que usa criticidade, sempre se questionar se ela está pensando por ela mesma ou se está pensando por outro. Um abraço, quem quiser mais conversar mais sobre conotação sexual, estou à disposição. Estou escrevendo um verbete sobre esse tema exatamente. Está escrevendo lá pro Valdo. Legal, Henrique. Né? Henrique é o Matheus Abranche. Matheus, legal, valeu pela participação aqui. Tá lido mais ou menos aqui teu e-mail. Quem quiser, Matheus falou que quem quiser conversar com ele sobre conectação sexual, não sei se eu posso deixar teu e-mail aqui, Matheus. Mas eu vou deixar, né? Eu não sei. Eu faço o seguinte, Matheus, se você está vendo o e-mail, o FAQ, escreve nos comentários do YouTube, tem e-mail, se você quiser que como as pessoas entrarem em contato com você, para até participarem, ajudarem, aprenderem aí no verbete que você está escrevendo. E é bom que tem pessoas assim com boa vontade, mandem para a gente essas informações que nem fez aqui o nosso amigo aqui, ajudando a gente a limpar as visões em relação aos estudos do IPC e também da forma de observação como um todo, que ele tem razão. O que ele quis falar foi claro, que o Valdo não é maior que a conscienciologia, que apesar das visões que as pessoas às vezes ficam traumatizadas, tal, o processo de estudo da conscienciologia existem várias consciências bem bacanas, com bom cabeça, que estão ajudando, trabalhando em cima, que tem estudos sérios, bem feitos, com cabeça aberta. O que ele quis falar foi justamente isso aqui, né, para você participar desse jeito. E eu gostava muito das pesquisas do IPC, justamente por estar convivendo com pessoas desse nível. Conheci muita gente bacana lá. Abraço para você, Matheus, e vamos bola para frente. O Henrique Stort. Quebra mais um aí, Sauleta. Sauleta é pau, né? Saulo, 2 motivos que quero descrever, amigo. O primeiro é que eu quero dividir com você uma alegria. Acabei de saber que meu irmão está conseguindo se projetar. Ele só tem o conhecimento de que eu falo para ele quando a gente bate um papo. O Henrique é amigo nosso já há um tempo. Parece que ele já tinha projeções, só não sabia do que se tratava. Agora ele vai começar a estudar para valer. Pena que a esposa dele trata o assunto com preconceito. Aí é normal, apesar de não ser saudável, é normal, comum isso acontecer, né, no meio dos estudos da projeção, enfim, os conflitos religiosos. E já brigou com ele, disse que eu estou pondo minhoca na cabeça dele e tal, o assunto virou tabu dentro de casa dele, mas isso não é problema não. Vai ser dificuldade sempre. Viu? O segundo é que ele teve um assunto sobre, que já teve um assunto sobre música no FAQ 170, de ontem, de hoje. Gostaria de te pedir para regravar aquela música Canção para Francisco, naquela versão dedilhada para eu pôr no meu MP3 Player. Aquela que está no YouTube tem uma pequena falha. Essa música não sai da minha cabeça e me faz muito bem. E ficou boa na sua voz. Um cabo que gostou da minha voz. Né? Agora eu vou sair daqui me sentindo, né, um Michel Teló astral, que eu falo sempre. E sem querer abusar, mas abusando, se tiver a cifra dela, posta pra gente e me mande, por favor, procurei na internet, mas não encontro. Tem que, quando for tocar ela mais simplesinha possível. Ela é tranquilinha. Quero tentar aprender, até comprei o White Lube para ver se engripa os dedos. Quem sabe, né? Pode deixar, Henrique. A gente vai tentar. Aqui eu vou tentar ver se eu regravo. Carnaval vou levar meu teclado, vou levar tudo, vou fazer música, vou gravar, vou levar tudo lá para o interior, a gente vai viajar, né? Para caixinha de som, meu computador, meus programinhas de música. Vou tentar ver se eu consigo lá no carnaval fazer gravações, algumas engraçadas, como o Melô do Encosto, tem o Shot dos Encostos, tem o Melô do Encosto Triste, tem algumas músicas bem legais também, espirituais, que eu tenho umas letras aí feitas. Pessoal, vou deixar um bom dia para vocês, lembrando que a gente está chegando perto do carnaval. E o carnaval tem o seu lado bom para quem gosta, que consegue ficar uns dias de folga, né? E também tem um lado muito densificado, que é um processo energético em que, queira ou não, o planeta, como aqui, o nosso planeta não, mas aqui no nosso lado, mais ou menos, é carnaval em todo lado, mas nosso lado aqui do Brasil, ele dá uma densificada no astral, né? As pessoas saem mais, como carnaval, parece que vem o nome já de carne, né? Carnival. As pessoas, não que seja ruim e tal, mas a alegria, ela não é só a alegria.
A alegria, ela tem um pouco daquela coisa da pessoa tomar uma cachaçinha e vai mais pro lado sexual. Tem gente que sai beijando todo mundo, nada contra também, mas isso acaba criando uma energia mais densificada. Tem gente que fica violenta, tem gente que não vai para brincar, tem gente que vai para brigar, para roubar. Então, para confusão, a bebida, às vezes o cara nem vai para confusão, mas o fato de tomar umas duas gera ciúme, gera orgulho, gera problema né? Então, queira ou não, o carnaval ele por mais que seja uma diversão, as pessoas ficam quase seminuas, então existe uma densificação energética muito grande, sem preconceito, e que cria na gente, se você for perceber, no finalzinho do carnaval, a gente começa assim, no meio pro final, a gente começa a sentir o ambiente já meio estranho. Hoje ainda está tranquilo, porque as pessoas estão muito felizes, porque vão sair de quinta, sai sexta, mas a gente já está saindo de folga hoje, para começar a relaxar, aquela sensação de um fim de semana prolongado, né? Mas o fato é que vai densificar um pouco as energias, vai ser mais difícil manter a sintonia nesses últimos dias do carnaval, e vai ter uma sensação de depressão logo no final, quando é aquela melancolia da falta da folga, mais a energia pesada que nós geramos no ambiente, aí dá aquela sensação meio depressiva, meio pesada, então fique vigilante, não ache que vai ser fácil. Para quem viaja é mais tranquilo, fica no interior, acaba sentindo menos a influência da massa densificada energética das cidades, né? Que são muito ligadas a carnaval. Mas o fato é que só estou batendo um papo sobre isso aqui, que isso é um básico. Isso vocês vão sentir, quem é mais sensível sente mais, alguns adoram, né? Não sentem nada, pelo contrário. Vai muito do processo de como se enxerga, de como às vezes você está no meio de um grupo familiar tão equilibrado, tão legal, que está tão desligado disso, acaba ficando mais ou menos imune, mas ninguém foge totalmente dessa frequência, né? Para quem gosta, é um prato cheio. Nada contra. Bom, um bom dia para vocês e vamos nos observar no carnaval, beleza? Todo mundo lá tá pulando, eu também não vou, mas eu vou compor, brincar, vou gravar, se eu gravo alguma coisa lá no meio do carnaval, né? Aproveitar, ver se eu gravo a música que o Henrique aqui falou, né? Aproveitar. E a gente se fala, um bom dia para vocês, beleza? E eu vou ver se amanhã, sexta-feira, amanhã ainda dá para gravar o FAQ 172 aqui. Provavelmente vai ser, como eu vou viajar, lá não tem uma boa conexão, né? 3G não dá. Então não tem como eu colocar um vídeo, sair em média 1 GB e pouco de vídeo, depois de mais ou menos compactado. Então não dá para postar nada. Então eu vou ficar aguardando para postar todos quando voltarem, uns 3 ou 4 FAQs, se eu gravar por lá, né? Bom dia, um abração, fiquem com Deus, FOI. Fui, e bom carnaval. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.